Olá, o meu nome é Floriano Schneider e você que já me acompanha aqui no Instagram ou no YouTube sabe que eu trago sempre vídeos sobre o processo de vendas, essa é a minha especialidade. Mas eu tenho um hobby, na verdade uma profissão que acabou virando hobby, né, que são os cafés. Eu sou um apaixonado por cafés e você for ver no meu histórico no Instagram, você vai perceber que a primeira linha é um apaixonado por cafés. Isso se deu porque quando eu larguei o ambiente corporativo, há 8 anos atrás, eu montei uma loja de cafés especiais e me apaixonei por esse tema. E fui me aprofundando, fui provando bons cafés e hoje eu me sinto confortável em estar aqui discutindo e estar aqui trocando experiências sobre cafés. Eu acho que existe uma infinidade de informação sobre cafés que você precisa saber para que você consiga distinguir aquilo que é bom daquilo que é ruim. A primeira informação é sobre tipos de café. Nós temos 2 tipos de cafés no mundo, o arábica e o robusto. O robusto é o café conilon. Esse café é o café mais tradicional, é o café que a gente está mais acostumado a tomar, é o café que na sua maioria estão dentro dos supermercados. E o café arábica é um café que é plantado acima de 900 metros de altitude, porque o fruto só vai se desenvolver nessa altitude e nessas condições climáticas. Ou seja, o arábica é um café um pouco mais elaborado e o café conilon é um café, chamamos de commodity do café, um café que é plantado em grande quantidade. Isso tem mudado no Brasil, até porque o hábito alimentar do brasileiro tem mudado. Eu acho que ainda tardio, porque o café é de tanta importância no nosso dia a dia, e nós estamos acostumados, na verdade, na minha opinião, foi nos imposto um café muito ruim para beber, porque o brasileiro é pouco exigente, ele está procurando muito mais preço do que qualidade, e aí nós nos acostumamos, com um café ruim. A composição do café de supermercado, esse café tradicional, estou falando do café pilão, pipinela, cafuso, o melita tradicional, na sua composição nós temos ali 80% de café conilon, 10% de impurezas, e quando eu falo de impurezas, eu estou falando de galho, folha, soja, milho, e isso é permitido pela Anvisa, infelizmente, e somente 10% de café arábica. O café arábica é um café um pouco menos ácido, e até um pouco menos amargo, apesar do amargor do café, vai depender da sua torra, na sua maioria. Mas a gente vai falar sobre torra um pouco mais para frente. Então você tem que ter um pouco de cuidado ao definir esses 2 tipos de café. Quando você pega um café na prateleira do supermercado que não diz nada, não diz se ele é arábica ou robusto, saiba que ele tem essa combinação: 80% conilon ou robusto, 10% de impurezas e 10% de arábica. Quando você escolhe um café especial, ele vai estar especificado lá, 100% arábica. Você nunca vai encontrar um café 50% arábica, 50% conilon. Ou você não vai encontrar informação nenhuma, ou você vai encontrar uma informação dizendo que ele é 100% arábica. E aí você vai começar a entender a diferença dos cafés. Qual é a primeira diferença que se encontra nesses cafés e a primeira resistência? Você paga mais caro num café 100% arábica e muitas vezes, quando você faz o café, você fala: ih, parece um chafé, parece que o café é fraco. Mas não, ele não é fraco. À medida com que você vai tomando os cafés arábicas, você vai se acostumando com o paladar e aí sim vai entendendo a diferença da intensidade do café. O que acontece com o nosso café tradicional? O nosso café tradicional é vendido com muitas impurezas. É um café commodity, é um café que preza o preço. É por isso que ele é vendido a esse preço, R$ 6,99, R$ 3,99 a cada 250 gramas. Depende da região, depende do estado, depende da safra. Então, o que acontece é que esse café é excessivamente torrado. Para quê? Para esconder as impurezas desse café. Então, quando a gente lê nesses cafés tradicional extra forte, na minha opinião, deveria se ler extra amargo, porque quando você torra o café ao excesso, você libera uma toxina no café e esse café fica amargo. E esse café não é forte, e o brasileiro ele confunde o que é amargo com o que é forte. Então nós tomamos tradicionalmente um café muito amargo e não um café forte. No café arábica, a sua torra não é excessiva. Por quê? Porque quer se manter ali as características sensoriais desse café.
E aí você pode torrar ele um pouco mais, uma torra média e uma torra mais clara. Aí sim você vai conseguir entender melhor um pouco sobre a diferença entre os sabores do café. Mas não se iluda, o nosso café tradicional é um café excessivamente queimado e nós tomamos um café muito amargo. Por isso o brasileiro tem a necessidade de colocar açúcar no seu cafezinho. E eu escuto muita gente falar assim, mas eu não tomo café já com açúcar, já eliminei o açúcar. Bem, a pergunta é, o quanto você quer se torturar? Porque tomar um café bom sem açúcar é uma coisa, tomar um café ruim sem açúcar é uma tortura. Então faça essa comparação, comece a comparar um pouco o café arábica do café robusto, comece a fazer uma comparação entre o café tradicional e o café 100% arábica e você vai perceber que existe uma diferença nítida entre cafés. E não é que um é mais fraco e o outro mais forte, não. É porque um é mais queimado para esconder as impurezas e as imperfeições e o outro é menos tostado porque quer manter as características sensoriais do café. Então, bom cafezinho para você. Até a próxima!